Avisou aqui, Marcelo. Muito bom. Mas aqui Pessoal, quem faz ao vivo, porque a gente nem testou a apresentação, vai dar tudo certo. a fé em Deus é uma coisa absolutamente inabalável, sabe? Se entrega na mão do Senhor, assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pessoal, vamos lá? Então, obrigado a presença de todos aí. Desculpa a minha confusão aí com os links. Hoje a gente vai ter a presença aí da Gisela Sender, queridíssima amiga do tempo do mestrado do COPIAD. Tem uns 2 ou 3 anos no máximo que a gente fez esse mestrado, por fé, Gisela. Se tanto, Se tudo isso, se tudo isso. Se tanto, né? E o tema da Gisela é um tema da mais alta importância, que tá uma confusão danada, todo mundo perguntando, falando sobre, que é o trabalho reinventado, tá? A gente vai falar sobre IA com pessoas, com tecnologia, e a Gisela está muito imbuída nisso, tá? Nesse tema. Né? Antes de eu apresentar a Gisela, deixa eu comentar um pouquinho sobre o FNP, para quem está aqui pela primeira vez. O FNP foi fundado em setembro de 2020, então já vamos aí para quase 6 anos aí de luta, hein? Pina, Rejane, Lauria, Henrique, 6 anos já de combate, graças a Deus, levando conhecimento para esse Brasil todo, né? E começou com palestra domingo de manhã, caminhou para cursos ao longo da semana, né? Começou terça e quinta de manhã com aula meia de evaluation, o pessoal foi aparecendo, e a gente abriu e expandiu. Hoje temos lá trilha de conhecimento da Regiane sobre FRS, ESG, trilha de conhecimento do Lauria sobre FP&A, trilha de conhecimento sobre contabilidade com o Rubem, matemática financeira com o Henrico, né? Então tem muita coisa bacana para a gente poder, para vocês poderem estudarem, né? Mas o mais bacana, né, eu particularmente que eu curto demais, são esses encontros domingo de manhã com grandes nomes do mercado para falar da sua área de paixão, né? Então eu casei da Gisela. A Gisela, ela é formada em engenharia de produção na FRJ, né? Engenharia de produção na FRJ, fez o MBA no IBMEC em finanças, fez o mestrado em COPEAD, fez mestrado em estratégia no COPEAD, onde eu tive o prazer de conhecer ela, e depois ela fez também o doutorado na casa lá e o pós-doc, UFA, né? Paralela a isso, uma carreira lindíssima, que ela começou 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 estava na Accenture, né? Foi gerente da Accenture, né? Foi gerente geral da Advise Net Business, foi gerente lá de processos e projetos na Contax, né? Foi diretora de experiência do consumidor, né? Lá na Edux, né? Antiga Estácio, foi gerente de planejamento de produto lá na Oi, né? Professora do COPEAD, professora visitante na Florida International University, também foi diretora da K2, e hoje ela está como diretora lá na Accenture, tá bom? Então, eu queria passar a palavra para a Gisela. Gisela, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui. Ó, tão importante sua palestra que o Marcelo Luz veio lá dos Estados Unidos para estar aqui contigo, me Caraca, ouvindo. olha só. Marcelo, Ó, a pressão. Marcelo e Gisela, Ah. se me permitem uma pequena interrupção, queria Fala. só reconhecer aqui a presença do Eduardo Meirelles, formando de engenharia de produção de 1973 da UFRJ. Aí sim. Uau, acho que é a primeira turma, hein? 73. Primeira turma aqui. É isso Meu aí. colega aí de mentoria do Reditos. Obrigado, Eduardo. Poxa, nossa, que honra, gente. Obrigado a todos vocês. Depois dessa leve pressão, Gisela, então vamos testar agora a apresentação. Vamos testar a apresentação agora. Na verdade, menos uma apresentação, óbvio que eu sou consultora sem PowerPoint ainda não funciona, mas em breve já não vai funcionar mais, vai ser vão ser os velhos só, né, de PowerPoint, mas queria mais era um bate-papo. Então, primeiro agradecer estar aqui, já posso pedir música no Fantástico, terceira vez aqui no FNP, né, e todas as vezes que o Marcelo me chamar, eu vou estar aqui, sou super fã desse trabalho de vocês, né, e uma delícia poder trocar com vocês, porque a gente tem certeza que se a pessoa está aqui ao vivo, é porque está com vontade mesmo, né, de aprender e de trocar ideia. Não vou precisar mais me apresentar, porque Marcelo já me apresentou melhor do que eu mesma faria, então obrigada aí pela introdução.
E vamos lá, vamos falar do bicho-papão da vez, que é o IA, né? Será que o IA vai pegar o emprego de todo mundo? Não vai pegar o emprego de todo mundo? O que será que vai acontecer aqui? Óbvio que a gente não tem certeza de nada, né? Menos ainda agora, mas vamos ver como é que a gente consegue debater aqui um pouquinho. Agora, como eu estava falando, quem sabe faz ao vivo, né? A gente não testou a apresentação, vamos torcer para dar tudo certo. Só um segundinho aqui que já travou, tá indo. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Tá, não. Não? Foi, agora foi. Agora foi? Então, beleza. Foi. Então, eu vou, como eu estou com uma tela só, eu vou pedir, caso alguém tenha alguma dúvida, fala, por favor, que eu não estou vendo aqui as mãozinhas de vocês, alguém sinaliza, mas vamos tentar fazer isso o mais bate-papo possível, tá? Então, vou seguindo aqui e a gente vai conversando, né? O que eu estou trazendo aqui é uma mistura do que a gente está vendo na Accenture, né? Então, como o Marcelo falou, eu tenho uma carreira acadêmica bastante profunda e acabei dando a volta no mundo, né? Comecei minha carreira na Accenture e agora eu voltei. E eu acho que a Accenture hoje ela me dá um equilíbrio entre a prática de mercado e o que a gente chama de thought leadership, que é pesquisa bastante aplicada. Então, a gente tem um mundo de informações lá dentro. Então, trago um pouquinho das pesquisas que a Accenture rodou nesses últimos anos, um pouquinho do que eu estou vendo aqui no dia a dia com os meus clientes e até um pouquinho da minha experiência pessoal para a gente poder falar. E a gente está chamando na Accenture essa era que a gente está hoje de AIR, que é a Artificial Intelligence Reinvention. Então, a gente batizou aqui de AIR. Então, se aqui funcionar aqui a reinvenção do trabalho, né? Então, a gente fala que a gente tem 3 grandes ondas aqui de trabalho, e eu vou explicar cada uma delas, né? A primeira onda foi uma onda bem física, e foi uma onda que estava muito calcada em outsourcing. Depois, uma outra onda que está ainda, algumas empresas ainda estão nela, que é uma onda de cloud, que é a onda da digitalização, né? Como que as empresas passam a ter os seus processos digitalizados e, para isso, precisam ir para a nuvem. E agora, da nuvem, a brincadeira que a gente faz, né? Da nuvem, a gente vai para o Air, né? Que é essa onda de AI que a gente está vivendo agora. O que são essas 3 ondas aqui, né? Essa onda de outsourcing, ela era muito calcada na arbitragem de força de trabalho. Onde que eu tenho a força de trabalho que é mais barata, né? A gente começou a ter aqueles grandes centros de execução de serviços compartilhados na Índia ou na Ásia, ou em lugares que tem forças de trabalho mais barata, né? Os grandes ERPs e sistemas, né? E estava muito calcada ali nessa relação com esses fornecedores e com as pessoas, né? Intensivo em pessoas. A segunda onda, como eu falei, fala muito de digitalização, de agilidade, de experiência do cliente, né? Desses grandes também fornecedores, né? de cloud, né? A AWS, né? E começa a se ver essa questão da inteligência já da máquina, né? Indo além um pouquinho só da simples automação de processos. E agora a gente está nessa onda 3, né? Aí com a chegada dos agentes, né? A evolução da inteligência artificial como respondendo a questões, agora para ela ter um protagonismo ali na execução e no pensamento, né? E é nesse momento que a gente está agora de evolução do mercado. E aí, quando a gente começa a falar de pessoas, que eu acho que hoje o foco, eu não vou falar como é que funciona a inteligência artificial, né? Qual é a melhor plataforma para usar, né? O OpenAI, o Anthropic, não vou falar nada disso, eu vou falar aqui um pouquinho das pessoas, né? A gente acredita que, apesar de todo o medo que tem aí em torno do assunto em relação a pessoas e empregos, a IA efetivamente consegue desbloquear o potencial humano, né?
Então, a gente está falando de que a pessoa consegue desenvolver superpoderes usando a inteligência artificial. Então, vem desde uma super velocidade, né, aquelas tarefas que eram repetitivas e demoradas, né? Imagina uma pessoa tendo que catar dados enfim, ou fazer e-mails personalizados para uma base de dados muito grande. Então, a gente consegue trazer velocidade para o trabalho das pessoas. Traz uma supermemória também, né, com a quantidade de informações que conseguem ser não só armazenados, isso já tinha, mas acessados de uma forma mais fácil e mais fluida, né? Mesmo não tendo a tag certinha, mesmo você tem lá aquele teu diretório que você não sabe onde você enfiou aquele arquivo que está lá desde 1900, lá vai bolinha, e agora você consegue não só guardar, mas você consegue recuperar a informação em diferentes contextos, né? E você também tem esse superpoder da superanálise, né, para identificar padrões em grandes bases de dados, em grandes volumes de dados, de uma forma mais fácil que um humano sozinho fica muito mais difícil, né? Então, como que a gente usa a inteligência artificial como um complemento do trabalho que a gente já faz, né? Simplesmente aumentando esse potencial que a gente já tem, né? E não substituindo. E aí a gente traz três visões, né? O que o AIR, né? O Artificial Intelligence Reinvention, onde que ele ocorre dentro das empresas? A gente olha sobre três paradigmas. Uma é o reimaginar o trabalho em si. Como que a gente repensa o trabalho, a forma como ele é executada, trazendo esses elementos, né, trazendo esses superpoderes. O segundo é como é que eu repenso a força de trabalho em si. Eu estou falando dos processos, da forma como o trabalho é feito, mas agora a força de trabalho em si. O que essas pessoas precisam ter? Como é que elas precisam, o que elas precisam saber? Como é que elas precisam se comportar para poder tirar o máximo possível desse potencial que a gente está enxergando ali da vinda da inteligência artificial, principalmente para dentro das organizações. E o terceiro é redesenhar o workbench. O workbench são as ferramentas de trabalho mesmo. Aí a gente fala de ferramentas de trabalho, como é que a gente coloca isso na mão das pessoas, né? Como é que a gente traz isso para dentro do dia a dia, para que a gente possa fazer isso, usar o potencial da melhor forma possível, tá? E aqui a gente vai se focar no do meio, né? Como é que a gente reformula, né? Remodela essa força de trabalho dentro desse contexto. A gente acredita, mais uma vez, né, que não é uma coisa ou outra, né? O trabalho da inteligência artificial, ele é colaborativo, né? Então, os humanos e as máquinas, elas não competem, eles cooperam e eles se complementam. Eu acho que esse é um elemento super importante de aceitação, né? E de acalmar, né, as pessoas de uma forma geral. Ele é relacional, né? Os humanos, eles vão lá e perguntam para a IA precisa da informação dos humanos, os humanos vão lá e falam com outros humanos. Então, como é que a gente constrói essa nova rede de relacionamentos nesse novo paradigma, né? E o complementar, né? Que a gente falou um pouquinho, né? Eu vou até aqui, mas eu não posso deixar cair o trabalho. Como é que o humano tem essa responsabilidade de olhar ali para o todo, ter certeza que isso funciona da maneira correta? E aí, brincando de novo com o AIR, a gente vai para o PAIR, que são as pessoas dentro dessa reinvenção. Até aqui tudo bem, gente? Estou ouvindo muito a minha voz, mas ok, faz sentido? Tudo ótimo, perfeito. Então, beleza. Vamos lá. Aí a pergunta, né? Uma das perguntas que não querem calar é: a organização na que vocês trabalham, essas organizações que vocês conhecem, estão prontas para essa reinvenção? As que eu conheço, não. Tá? Então, uma das perguntas que mais aparece quando eu vou conversar com o cliente sobre esse assunto: mas qual é o exemplo, qual é o case que vocês têm que está funcionando super bem? Não tem. Né? O que tem são cada empresa trabalhando em elementos isolados e construindo esses cases de sucesso e testando o que funciona e o que não funciona. A gente na Accenture tem um pouco mais de perspectiva porque olha para várias empresas, mas está todo mundo meio que nessa curva ali de aprendizado do que fazer com isso, né? Mas o que a gente já sabe, né, em termos de pesquisa? Tem 4 grandes gaps
que as empresas deveriam prestar atenção. O primeiro e o principal é o gap da liderança, porque se a liderança não está preparada, ela não consegue conduzir essa jornada, né? Então, isso aqui é pesquisa da Accenture, tá? 90% dos C-levels dizem que o ritmo das mudanças acelerou desde janeiro de 2025. Não precisava nem ter perguntado para eles, porque eu acho que todo mundo sente, né? Mas aqui o dado concreto, né? 42%, só 42%, não seja menos da metade desses que realmente veem essa mudança mais acelerada, se sentem preparados para enfrentar isso. Eu não sei se vocês viram que recentemente saiu uma notícia que 2 CEOs pediram demissão porque não se sentiam prontos para conduzir esse processo, o da Coca-Cola e o do GPA. Eu nunca vi isso acontecer, né? E assim, não só step down, né, como declarar que é por isso. Então, a pessoa que vem na sequência vem com a responsabilidade de estar preparado para isso, preparado para um negócio que ninguém sabe o que é direito, quanto mais como é que se prepara, né? Então, é realmente um momento muito ímpar ali para as organizações. O segundo é a prontidão para a reinvenção, e aí a prontidão da organização como um todo, né? Todo mundo que foi entrevistado antecipa que vai ter mudanças na força de trabalho, que é o nosso tema aqui de discussão, mas só 30% confia na capacidade de mudança da organização. O terceiro gap é um gap de empatia, né? Como que a gente enxerga, como é que as pessoas estão se sentindo em relação a esses movimentos, né? Quase 60% dos colaboradores se sentem inseguros, né? Acham que a IA aumenta essa insegurança no emprego. Todo mundo sempre tem, todo mundo não, muita gente sempre se sentiu insegura. Será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou ser demitido? Será que eu vou ficar obsoleto? Isso aqui se intensificou. Mas 30% não tem certeza de como é que esses vão impactar a força de trabalho. E mais ou menos 30% do C-Level também acham que essa reformulação é uma preocupação para os funcionários. E, por fim, o reskilling, né? Você vê que as pessoas estão abertas, né, de que podem desenvolver novas habilidades, mas só 5% das organizações estão ativamente requalificando a sua força de trabalho. E eu vou falar bastante disso daqui para frente, porque eu acho que, mais para frente um pouco, porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui dessa discussão. Então, a pergunta é, e vocês, né? Como é que vocês estão em relação a essas mudanças aqui, né? Eu trouxe aqui alguns arquétipos, como o nome bonito disso aqui, mas eu queria que vocês lessem aqui um pouquinho, peraí, que eu acho que foi demais. Esse aqui. Queria que vocês lessem um pouquinho aqui, né, esses arquétipos e tentassem se encaixar em um deles ou em mais de um deles, né? Mas isso é o que tipicamente a gente está vendo como as pessoas estão encarando aqui essas mudanças, né? Então, a gente tem desde a pessoa que está super entusiasmada, né? Tem sempre, a gente associa isso com gerações mais novas, mas não necessariamente, né? O exemplo do meu marido já sabe tudo, só fala sobre isso aqui em casa, falei que ele está com hiperfoco, porque, assim, testa tudo, sabe de tudo, compra ação do que tem que comprar, entendeu? Então, assim, tem aquela pessoa que realmente gosta, se encantou e faz. Até tem o cara que está muito resistente, né? E aí eu uso o exemplo do taxista com o Uber, né? A gente teve um momento lá da entrada do Uber que briga física na rua, né? Depredação de carro. E assim, os taxistas não acabaram, né? A gente podem ter até reduzido, né? Mas encontrou-se lá um espaço para os dois, mas tem uma galera que está com medo, né? Está com medo e diz assim, eu acho que esse negócio devia ser proibido, e enfim. Eu vi que o Meirelles levantou a mão, ou só fez assim um joinha, né? Não, fez um joinha, né? Só um joinha. Fez só joinha. Não é que eu vivi várias situações dessas de reações, né, do mercado e que depois... Não, pois é. Então, assim, adiantando aqui a minha opinião, se vai acabar o spoiler aqui do final, né? Se vai acabar, não vai acabar os empregos.
vai ter uma mudança importante, né? Mas acabar não vai. Vocês vão ver que tem espaço aqui para todo mundo. Não vamos ser dominados pela inteligência artificial, mas a gente tem que aprender realmente a trabalhar com ela, né? Então, aqui tem o estrategista cauteloso, né? Tem um cético que precisa de mais evidências, tem um aprendiz que está motivado, mas está inseguro, tem um multiplicador interno, então a gente tem vários perfis aqui em relação à inteligência artificial. E aí, aqui, quando a gente está trabalhando a liderança da empresa está trabalhando com esses vários perfis, tem diferentes maneiras de engajá-los ali no processo, de acordo com o nível de resistência ou de adoção plena que eles têm. Então, vale a pena sempre uma reflexão pessoal ali de onde é que a gente está. E aí, como eu falei no início, as empresas ainda não sabem direito, não tem uma receita de bolo, não tem um silver bullet para resolver essa equação da inteligência artificial. E isso faz parte até do novo mindset, o não saber, né, e o experimentar e o errar faz parte, né? A gente já vem aprendendo isso desde o que entrou a agilidade, mas faz parte, né? E aqui eu trouxe algumas das perguntas que a gente está mais vendo aqui no mercado, né? Em relação à estratégia de desenho organizacional, né? Como configurar a estrutura e as formas de trabalho para escalar a IA, onde ela gera mais valor. Para a liderança, como promover e escalar a IA. Para a força de trabalho, como redesenhar as funções, as habilidades, as formas de trabalho. E na questão da adoção, como passar de pilotos, isso é uma coisa que a gente... logo que começou esse hype, né, de inteligência artificial, com o lançamento ali do ChatGPT, tem uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente começou a ver o caso de uso. Qual é o caso de uso? Qual é o caso de uso? E os casos de uso nunca deixaram de ser casos de uso, né? Então, como que a gente trabalha para, efetivamente, isso fazer parte do dia a dia ali das empresas, né? Então, essas algumas das perguntas que a gente está vendo, e eu vou passar por cada uma delas para a gente poder debater aqui, né? Então, o primeiro, né, que fala sobre a estrutura organizacional, que a gente sai de uma automação para colaboração, o que a gente vê que, efetivamente, principalmente agora com a entrada dos agentes, a gente tem um novo formato de desenho organizacional, no qual os agentes eles têm funções definidas dentro de determinadas áreas e dentro de determinadas atuações, né? E você conseguir delimitar ali, né, qual é a parte do teu trabalho que está sendo entregue para um agente e o que fica purely human, né? O que é humano, né? Qual é como se a gente pegasse o trabalho que é feito e desmembrasse, né, em pedacinhos e dizer o que dá para passar para o agente e o que não dá. E como que as pessoas começam a colaborar com esses agentes, de vê-los como parte da força de trabalho, né, da parte das entregas que são feitas, né? E eles não são mais só ferramentas, né, que faz parte do processo de entrega. Mas, para isso, óbvio, tem que ser feito com ética, né, de uma forma bastante segura. Então, o Responsible AI, né, a inteligência artificial responsável, também é uma questão que é super forte em quem está querendo adotar inteligência artificial de uma forma mais ampla e mais eficiente, né. E aqui um pouquinho de evolução de formatos, né? Não sei se vocês já viram isso de alguma maneira, mas a gente está acostumado a ver, né, o desenho da estrutura organizacional como uma pirâmide, né? Tem o CEO lá em cima, aí tem o C-level reportando, aí tem as áreas, a gente tem todo um estudo de spans and layers para ver a eficiência da organização, e é assim desde que o mundo é mundo, não, mas desde que as empresas começaram a se formar, né, que saiu lá do sapateiro que fazia tudo end-to-end, né, quando as empresas viraram empresas, a gente tinha esse formato de pirâmide. Quando entrou a era digital, essa pirâmide ficou um pouco mais achatada, né, porque a gente começou a ter
ali algumas das funções automatizadas, então a gente já viu um pouquinho do formato da pirâmide mudar. O que a gente fala que hoje, o formato, né, hoje, que está 2030, né, que muito em breve a gente está caminhando para um formato de organização de diamante, que a gente tem o topo, a gente tem o middle management largo, porque gerencia também um grupo de agentes, e aí é onde entra o problema, que é o entry level, né? Vocês imaginam, né? Marcelo, meu amigo, trabalha aqui com formação de jovens. Eu tenho uma universitária dentro de casa, estagiária, e tudo mais. O frio na barriga que dá, né, dessa garotada. Não sei se temos aqui representantes dessa classe aqui também, mas o frio na barriga que dá, porque tem um problema, que é o problema que parece mais óbvio, será que os entry-level jobs vão acabar? Será que não vai precisar mais de estagiário? Eu brinco que o Claude é o meu estagiário, meu melhor estagiário, estou quase promovendo ele analista já, né? Então, assim, será que não vai precisar mais desse pessoal que faz esse trabalho, que fazia a pesquisa, que fazia a primeira versão das coisas, e como é que essa galera vai entrar no mercado de trabalho? Isso eu acho até que vai ter algum tipo de acomodação. O que mais me preocupa, pessoalmente, é como é que essa galera vai aprender, né? Porque você pega um dos primeiros casos de uso de inteligência artificial intenso foi em escritório de advocacia. Então, você pega aquele advogado recém-formado que entrava no escritório, a primeira coisa que ele fazia era escrever minuta, escrevia a minuta errada, e vinha lá o chefe, rabiscava, e ele escrevia de novo, até que ele aprendia a fazer minuta, ele era promovido a advogado pleno, e ele começava a corrigir as minutas do advogado júnior. Se a IA faz a minuta agora, e se ela cada vez vai fazer melhor, como é que se aprende a fazer minuta para poder se revisar o que a IA está fazendo, né? E isso vale para qualquer entry level. Como é que essa galera que está entrando no mercado de trabalho vai aprender se não estiver exposta a fazer alguns trabalhos que são básicos? Não tenho a resposta, mas tenho aqui a convicção de que isso também, de alguma forma, vai se acomodar. Assim como as pessoas hoje, elas não fazem as contas na mão, quando entram na empresa, elas já usam as ferramentas. Mas essa galera da ponta de baixo do diamante é o que está sendo mais afetado mesmo, em termos estruturais, em termos estruturantes, aqui com a entrada massiva da inteligência artificial. Então, é um pessoal que já entra meio que fluente, né, em muita coisa, né, dessas ferramentas e de como usar, talvez não como usar da melhor forma possível, mais responsável possível, né, talvez colando para fazer o trabalho, enfim, mas já um pouco mais nativo do que a galera que já está um tempão fazendo, mas é esse formato que a gente está vendo como tendência aqui de desenho de organização daqui para frente. E aí o futuro, que a gente pode aqui falar o que quiser, porque a gente só tem uma visão, né? não tem dados, é uma questão mais orgânica ali, em termos de uma rede neural, né? Algumas conexões ali que não necessariamente precisam ter uma organização tão formal assim. Paro aqui um pouquinho para ouvir reações, comentários, já tinham visto alguma coisa nessa linha? A estrutura do diamante eu não tinha visto, não. Isso é bem interessante, né? E essa provocação que você trouxe, Zela, sobre a perda do espaço aprendizado é importante, né? É exatamente isso, né? Começa-se a ter trabalhos fantásticos, entregues muito rápido, em 3 segundos, né? E aí o exercício do entrante, né, do entry level, como você falou, começa a não existir. E aí? Né, como é que se treina, como é que se aprende? Né? Excelente provocação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a responsabilidade de quem ensina, né? Em pensar em formatos diferentes para poder desenvolver esse negócio. E aí quem ensina as instituições de ensino e quem ensina as organizações também, as empresas também. Sim. Luiz. Bom dia. Eu vou ficar de câmera fechada, porque eu tô aqui brincando com você. Tem um entry level aí do seu lado, viu? Deixa aberto, Luiz. Também domingo, cara. Deixa aberto. Não tem problema não, meu cara. Vou deixar aqui.
É porque às vezes ele gosta de desligar, se ele se vê. O primeiro, parabéns, obrigado aí pelo conteúdo, é sempre muito bacana a gente ouvir tendências, né, com selo de qualidade da Accenture. Eu tenho uma pergunta, né, hoje, indiscutivelmente, né, não tem caminho sem volta quando a gente fala sobre IA, mas eu também vejo hoje uma dificuldade muito grande associada com IA, referente ao protagonismo de carreira das pessoas. Sim. Porque hoje a gente está vivendo uma época que as pessoas estão muito, eu vou usar o termo sabidas, tá? Todo mundo sabe a teoria, todo mundo sabe explicar de forma genérica, muito bonito, mas chega na hora do vamos ver, chega na hora de entregar, o conteúdo ele tá raso, tá sem profundidade, tá genérico. E eu vejo isso tanto quando estou como docente nos MBAs, eu vejo isso nas mentorias que eu faço, e principalmente vejo isso na organização onde eu atuo. Então, como é que você está vendo isso? Não sei se a Accenture tem alguma coisa específica dentro de casa para tratar essa questão de protagonismo de carreira das pessoas, mas como é que você vê isso? Porque tem um lado que não tem como não usar IA para produtividade, mas também tem o que você falou. Como é que você faz hoje para as pessoas que estão ouvindo e não necessariamente, né, para quem está começando, para ter uma análise crítica, não aceitar qualquer coisa que a IA está falando. Tem vários exemplos negativos de, inclusive, juízes falando que está recebendo coisa de advogado formado, que não faz o menor sentido, né? No meu caso, eu sou engenheiro, peguei só advogado, que acho que é o que está mais acontecendo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. A gente vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas só falando, né? A informação ela tá mais fácil, né? Então, assim, a propensão das pessoas a serem, vou botar aqui muito entre aspas, preguiçosas no aprendizado, eu acho que ela sempre existiu. Então, tem pessoas que se aprofundam mais nos temas, tem pessoas que se aprofundam menos. Agora, eu acho que a diferença é que as pessoas que se aprofundam menos no tema têm tem uma possibilidade de trazer elementos que parece que elas estão mais profundas, né? E aí, quando você junta isso até com rede social, em que todo mundo pode falar o que quiser sobre o que quiser, aí o caldeirão tá feito, né? Do ponto de vista das organizações, me preocupa um pouco menos, tá? Porque Mr. Market Rules, então, assim, a empresa que não conseguir separar o joio do trigo e ter pessoas que sejam boas, saibam fazer o que elas fazem, né? E seja internamente com avaliação de desempenho, com coaching, né? Com desenvolvimento, as empresas não vão tá aí por muito tempo. Elas vão penar em entregar o que elas têm que entregar, em atender bem cliente, ter um resultado financeiro saudável, né? O problema é a quantidade de informações inexatas que circula e que as pessoas têm uma falsa sensação de que elas estão aprendendo, né? Tem muito dessa como você falou, dessa responsabilidade individual, né? Desse protagonismo, de escolher as fontes corretas, né? E de se aprofundar da maneira que efetivamente vai trazer esse conhecimento. Então, no exemplo aqui do advogado que a gente está construindo em cima, dado que eu não vou fazer a primeira minuta, porque a primeira minuta vai ser feita pela IA, qual é a outra forma que eu tenho de aprender? Eu dei uma palestra já tem alguns meses atrás, na FGV, e aí uma pessoa me perguntou, eu estou com um problema com uma pessoa da minha equipe. A pessoa da minha equipe era na área de comunicação e a pessoa escrevia muito mal. Entendi muito bem como é que ela chegou nesse lugar, mas era uma analista mais júnior e ela escrevia muito mal e eu dava feedback e ela não melhorava. De uma hora para outra, os textos dela começaram a vir muito bons. Então, obviamente, ela começou a usar a inteligência artificial e eu não sei o que fazer, porque eu não quero confrontá-la dizendo que ela está usando inteligência artificial, porque eu não tenho certeza, mas, ao mesmo tempo, não acho justo ela estar trabalhando dessa forma. E o que eu respondi para ele naquela época foi, não está errado ela usar a inteligência artificial se o trabalho final vai ficar bom. O problema maior está para ela, porque ela, como professora de comunicação, ela tem que saber escrever bem.
Então, se ela está perdendo uma ótima oportunidade de aprender a escrever bem. Então, eu acho que se você colocar a conversa muito no lugar do desenvolvimento dela, isso vai ficar mais claro. Porque, do ponto de vista da empresa, você está revisando, só que daqui a pouco você está revisando a IA e você não precisa mais dela, né? Porque você mesmo pode botar o prompt lá na IA e receber o documento, né? Então, esse é o tipo de coisa que vai aparecendo. Estou um pouquinho preocupada só com o resto, vou deixar o Eduardo falar, e aí a gente segue, porque eu acho que o melhor ainda está por vir. Mas vamos lá, Eduardo. Bom dia, né? Bom, eu sou um dinossauro, né? O decano da engenharia de produção da primeira turma, e a gente acompanha ainda a primeira turma, né? Está unida até hoje, a gente sempre se encontra, né? Até mesmo para acompanhar essas mudanças que estão acontecendo durante esses 50 anos, 52 anos já de engenharia de produção, né? Então, eu tenho incentivado os colegas a participarem, mas, como está sendo gravado, eu vou passar para eles depois, né? Então, muitas coisas mudaram ao longo desses 50 anos em função da evolução tecnológica que aconteceu, né? Na época que eu fiz faculdade, era cartão perfurado, lá no bloco B, né? Então, os processos mudaram muito, né? O que eu vejo acontecendo e tal, eu faço mentoria não só na Reditos, mas para pessoal de nível médio que está entrando no mercado de trabalho, e isso que você falou é uma preocupação, que é você não criar aquilo que ele precisa ter, que é estar se atualizando, né? Então ele fica preguiçoso, ele não vai procurar soluções próprias, né? Eu sou da época que tinha que ir para a biblioteca para fazer pesquisa, né? Mas isso cria um comportamento, né? O que você está falando é a mudança do comportamento das pessoas de fazerem pesquisas por conta própria. E o outro ponto que... Bom, então, um ponto que eu acho é... A gente está discutindo muito no nível topo da cadeia do processo de gestão e do processo decisório, né? Mas eu vejo uma mudança que virá, que é no nível do empreendedorismo de pequenos empresários, né? Eu faço mentoria para comunidades, né? Para comunidade carente, né? E eu acho que aí vem uma mudança bastante, mas aí é uma ilação dessas pessoas terem acesso a processos de gestão que elas hoje não têm, né? Então, eu acho que é um ponto também de atenção para ver como é que a IA pode ajudar o pequeno empresário, né? Sim. Esse é um outro caminho. A gente fica, às vezes, muito preso no que está dentro das organizações. Nas grandes organizações, exatamente. Mas eu acho que a rede de ecossistema aqui, que eu acho até que essa organização natural aqui que a gente está falando, talvez seja o futuro. Isso. Um ponto que eu estou até pensando em desenvolver, né? Eu já estou velho, mas não ainda, e é a parte do mutualismo, que é muito comum dentro das comunidades, né? E que pecam por falta de ferramentas gerenciais, de colaboração das pessoas que estão envolvidas dentro de um processo de mutualismo, né? O outro ponto também eu tenho um filho que é engenheiro formado pelo FRJ, que hoje ele é responsável pela área de desenvolvimento de uma fintech. E ele falou: pai, o gargalo hoje sou eu, porque ele recebe... A equipe dele consegue produzir tanto usando IA, mas que você não pode implantar sem fazer uma avaliação, e aí você muda ou seja, quem normalmente distribuía o trabalho, agora está tendo que filtrar esse trabalho com uma intensidade, uma necessidade que ele mesmo não está dando conta, né?
Porque Você está trazendo aqui um exemplo de aumento de demanda de trabalho humano, e não de redução. Para quem decide que faz o filtro final desse... É por isso que é o diamante, né? Você tem um alargamento ali daquela camada um pouco mais acima, em vez de você diminui embaixo e você alarga essa camada que precisa supervisionar um volume de trabalho muito maior gerado. Demanda ele diz, pai, eu não estou mais conseguindo dar conta, porque, ou seja, quem está limitando a produtividade sou eu. Né? Então, é isso aí. O gargalo mudou de lugar, né? Engenheiro de produção sabe isso. Ele não está assistindo, mas eu vou comentar com ele, seria muito bom. Ele também é mentor da legal. Tá bom? Legal. Então, era só essa observação que eu queria fazer. Pô, super obrigada pela colaboração e por trazer essa perspectiva diferente, porque às vezes a gente fica com a lente muito obtusa ali com as organizações e não pensa em usos maiores, então colaboração maravilhosa, e já vou trazer aqui nas minhas próximas palestras aqui. Ótimo. Como exemplo, né? A gente eu adoraria participar dessa pesquisa, porque... Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Então, seguindo aqui, né, falando um pouquinho de liderança, e aí eu acho que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, né? A gente muda a mentalidade do C-Level, que antes era tudo emanava do topo, né? O conhecimento, né? Ele tem que saber de tudo, que é muito até um pouquinho do que se pensava de professor, né? Que tem que saber de tudo, né? O controle, poder e autoridade, olhar para dentro de casa. E aí tem aqui, Eduardo, tá vendo, nesse quarto item, isso que você falou, né? A gente vai de dentro de casa para pensar em colaboração e mentalidade de ecossistema. Então, agora a gente precisa de um líder que seja aprendiz, né? Que mais do que saber as respostas, saber fazer as perguntas certas, né? Essa questão da antifragilidade, do conforto com incerteza, ter confiança e autonomia, né? E sempre busca por valor. Então, esse é um novo formato aqui do líder, né? Em termos de adoção, né, e como fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em trabalhar com inteligência artificial, as empresas elas pensam muito em ferramentas, em dados, né? Mas a gente tem um monte de coisas que está embaixo para poder fazer isso funcionar. A confiança ela acaba sendo talvez o fator mais importante ali, né? Linkado com segurança psicológica, mas as pessoas elas precisam entender, né, que elas ainda vão ter o seu papel dentro do trabalho, né, do mundo do trabalho, usando inteligência artificial. Essa questão do uso responsável, né, da IA, que não vai ser usado para o mal, né? A gente tem muitos exemplos, talvez exemplos de IA responsável que a gente mais escute tem a ver com atração de talentos, né? Esse recrutamento e seleção, né? De ter a recrutamento e seleção feito por IA, será que o viés está correto? Será que não vão eliminar pessoas que deveriam ser eliminadas por causa de vieses inconscientes que estão embutidos nos processos anteriores, né? Então, hoje a gente tem em processos de recrutamento e seleção uma tendência a tentar fazer tudo o mais blind possível, né, para não ter nenhum preconceito de gênero, preconceito de raça, né, preconceito de nada. Será que a gente consegue ter esse grau de isenção ou até maior, né, dentro da AI, que programa os filtros lá, tá com isso em mente, né, ali e um monte de outras situações em que se precisa usar ética na hora que você faz isso de uma forma automatizada, porque uma coisa é ter um ser humano ali, né, avaliando, outra coisa é o que a máquina vai tomar de decisão, né? Então, toda essa questão da segurança para o uso da IA é super importante, né? A parte de aprendizado, como a gente falou, né, de mudanças comportamentais também. E a adoção da IA nas organizações, ela vai, a gente vê 4 níveis de adoção, né? Tem aquela questão da experimentação individual, então, acho muito difícil que alguém aqui nesse grupo, hoje em dia, quando vai, por exemplo, planejar uma viagem, não entre ou num ChatGPT, ou num Claude, ou num Gemini, e não pergunte, não peça para fazer um roteiro. Então, eu acho que a gente já passou dessa fase da experimentação individual. Quando a gente começou a conversar com as empresas há
um ano e meio atrás, né, a gente era chamado para fazer letramento, porque as pessoas não sabiam direito o que era IA, como é que usava. Então, essa parte do uso individual, eu acho que, de uma forma geral, as pessoas já estão usando, já entenderam basicamente para o que serve, né? E a maioria das organizações ela está na adoção individual, ou seja, cada um, dentro do seu trabalho, entendendo como é que pode usar ali as ferramentas para melhorar o seu trabalho. A Accenture trabalha com transformações digitais desde sempre, né? Uma empresa que a sua fortaleza está em tecnologia. O que a gente está vendo de diferente das outras transformações digitais que a gente teve lá atrás, para o que está acontecendo agora? Antes era, quando implantava RP, subia para cloud, essas coisas, tinha a área de TI, junto com o CFO, às vezes, né? Definindo como é que vai funcionar o sistema, perguntando para o usuário e tudo mais, definindo como vai funcionar o sistema, implementando o sistema e treinando todo mundo e convencendo todo mundo a usar. Então, isso emanava de uma área central, tipicamente a área de tecnologia. Esse negócio agora não emana mais de lugar nenhum. Esse negócio ele vem da base, né? Então, assim, se cada um não resolver individualmente usar a IA, não vai usar. Né? Tem empresas que estão colocando métricas de uso, né? Métrica ajuda, né? Então, quantas vezes por dia você acessa, né? Quais são as ferramentas que você está acessando, isso impulsiona, te obriga a experimentar, mas isso não garante que você está colhendo todos os benefícios necessários. Né? Então, esse negócio tem que vir das pessoas, e também não tem ninguém que sabe exatamente o que cada um faz, né? Só quem sabe o que você faz no teu dia a dia é você mesmo. Então, só quem consegue modelar o seu próprio trabalho usando IA é você. Então, aí, de novo, volta lá para a pergunta do Luiz, do protagonismo, não só no aprendizado, mas o protagonismo no uso para você continuar relevante ali no dia a dia. Um outro degrau é a adoção em grupo, aí sim eu tenho novos processos de negócio de uma forma geral impulsionados por IA, e o último degrau aí é empresas que já nasceram dentro dessa realidade, ou empresas que estejam muito dispostas a fazer uma transformação, uma reinvenção completa, né? Eu estou fazendo um projeto no cliente, o cliente me trouxe o caso de uma empresa que mudou, uma empresa global de bens de consumo, que mudou toda a sua área de marketing para 5 pessoas e um monte de agentes. Né? Era uma área que, tipicamente, as empresas têm 100 pessoas trabalhando, são 5 pessoas com um conjunto de agentes. Isso é uma reinvenção, uma maneira completamente diferente de pensar. Não é uma automação ali ou escrever um texto um pouco mais rápido, né? Mas, enfim, são pouquíssimas as empresas que estão nesse patamar, e quando estão, são em ações isoladas, tá? E a última pergunta, e é a que eu mais gosto, e eu acho que, por isso que eu até dei uma aceleradinha aqui para a gente poder chegar nela, que é a questão da preparação da força de trabalho, da nossa preparação, da preparação das pessoas, né? E aí, até agora, como é que as empresas formavam sua força de trabalho e seus talentos? Elas iam lá nas instituições de ensino, né? Assim, eu quero 5 quilos de engenheiro de computação, mais 3 quilos de engenheiro de produção, mais 1 quilo de pessoal de administração, e ia lá fazendo a feira, né? Tanto chama feira de recrutamento, né? As empresas vão lá e disputam os melhores. Hoje, não tem mais profissional pronto no mercado, porque não dá tempo. Né? Eu sei que o Marcelo aqui está numa iniciativa mega inovadora de botar no mercado profissionais que saibam aprender, porque a gente já entendeu que os skills vão mudar. Então, o principal skill hoje é saber aprender e desaprender e aprender de novo, e não ficar pegado naquilo que você aprendeu. Então, assim, não dá tempo de esperar uma pessoa ficar 4 anos, 5 anos numa faculdade, para depois entrar e sair trabalhando. E quando ela entrou na faculdade, o currículo do MEC já era diferente do que está precisando agora. Essa dinâmica não funciona mais, né? Então,
as empresas precisam também, usando a palavra da vez, serem protagonistas nesse processo. As empresas elas precisam sair de consumidoras de talento para criadoras de talento. Elas têm que assumir essa responsabilidade até social de fazer o reskilling, fazer o upskilling da sua força de trabalho, sob a pena delas não terem uma força de trabalho capacitada, porque elas não vão encontrar. Lógico, tem ali um skill que é super importante, que é uma mosca branca, que eu preciso procurar no mercado, porque até eu formar aqui não vai dar tempo, mas tem, sim, essa responsabilidade. Marcelo, vou só pedir para eu passar aqui os slides e a gente faz o debate completo, pode ser? Beleza, mas não vou esquecer, tá? Se quiser ficar com a mãozinha levantada para lembrar, melhor ainda, tá? O que é importante aqui, né? Eu falei ali atrás, né, da decomposição das atividades para poder entender onde é que entra a inteligência artificial. O que é esse gráfico cheio de linhazinha que vocês estão vendo? De um lado, eu tenho uma função, e aqui o exemplo que a gente trouxe foi central de atendimento, tá? Suporte de central de atendimento. Eu tinha um conjunto de atividades que eram feitas aqui por essa função. Com a entrada da inteligência artificial, eu posso repensar quais são essas funções, quais são essas atividades aqui, porque parte dela pode ser feita por um agente, pode ser feita por um RPA, por uma automação. Então, o trabalho que a gente faz aqui é como que eu reformulo as funções que existem hoje para elas se reconfigurarem, né, para elas aterrissarem num formato diferente. E, tipicamente, isso libera uma capacidade, vocês estão vendo 40 lá embaixo, então tinha 100 atividades que eu fazia, 40 vão ser feitas de uma forma automática, mas eu tenho outras 60 que não são as mesmas 60, né? E com isso, a gente libera, né, 40 unidades ali de capacidade, que eu não, assim, a gente não diz que isso é para redução, para layoff, para demissão, pode até uma parte ser, né? Mas, assim, isso pode ser usado de uma forma diferente, como o exemplo que o Eduardo deu, né, que agora eu preciso de outras atividades na camada de liderança, como é que eu realoco essa capacidade que está dentro das organizações, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, minha irmã nem sabe, mas eu sempre dou ela de exemplo aqui, nessas conversas. A minha irmã, ela é formada em jornalismo e literatura. E ela é tradutora e revisora de livro, de literatura mesmo, né? Trabalha com editora. Eu não consigo pensar, eu falei lá dos advogados, falei do Uber, eu não consigo pensar em alguém que esteja mais ameaçada ali do que ela, porque revisão de texto, tradução de texto ali, o negócio ficou complicado. Outro dia ela chegou para mim e falou assim, ela falou assim, Gi, eu acho que devia proibir esse negócio de inteligência artificial. Eu falei, não, tu vai bater lá no taxista, mas não vai proibir. Então, como é que a gente pensa? Quais são os teus core skills? Quais são os seus skills ali que você usa? E vamos repensar eles dentro de outro paradigma? Então, você sabe muito bem linguagem, você sabe muito bem estrutura. Aí começou a aparecer para mim, no LinkedIn, um monte de emprego, assim, revisor de machine learning, revisor de inteligência artificial. Então, entender quais são os seus skills core e poder repensar como usá-los dentro desse novo paradigma é o nome do jogo aqui, tá? Então, para isso, precisa de novos skills, né? E vocês vão ouvir falar skill. Skill é a nova moeda, entendeu? Hoje, como as faculdades elas não dão conta, né? As instituições de ensino não dão conta, o título, o diploma, a formação, ela é importante porque ela atesta um aprofundamento, linkando com o que o Luiz falou lá atrás, um aprofundamento nos assuntos que você está falando, para não dizer que você aprendeu ali com um videozinho de 1 minuto no YouTube. Mas os skills que você tem são mais relevantes do que os títulos em si, tá? Eu acho que vou deixar o Marcelo falar, que eu estou com medo de passar muito aqui do ponto que ele estava, e depois eu volto aqui. Gisela, bom, primeiro agradecer aí, parabenizar, tá? E eu vou dizer bem, eu até vou preferir que você continue, que de certa forma, a minha pergunta, eu estava com dificuldade já de fazer um pouquinho antes. Aí você está aprofundando na questão
Então tá bom. Então tá. Então, assim, além de repensar as atividades em si, a gente repensa também quais são esses skills, quais são os skills que continuam sendo relevantes, quais são os skills que deixam de ser relevantes porque tipicamente vão ser tratados por AI, entendeu? Que são os de memória, tarefa manual, repetitiva, e quais são os novos skills que são necessários, que são os roxinhos que estão ali no nosso diagrama ali, tá? E aí, quando a gente fala desses skills novos, né? Que skills que são necessários, de novo, isso aqui é hoje, amanhã pode ser outra coisa, tá? Mas a lógica disso aqui é o seguinte: nem todo mundo precisa saber tudo. Então, quando a gente vai capacitar, vai treinar as pessoas em skills de AI, a gente tem que pensar para quê, né? Então, todo mundo deveria ter os skills básicos para poder entender, né? Que é o que a gente chama lá de letramento. Então, dar um exemplo aqui de novo da Accenture, né? Nós somos 800 mil pessoas no mundo, a Accenture tem 800 mil funcionários no mundo, e ela treinou 100% da força de trabalho no mínimo de tecnologia e inteligência artificial. Então, eu preciso conseguir falar o mínimo, mesmo que eu não trabalhe com tecnologia, que eu trabalhe lá no back-office, eu preciso saber falar o mínimo, para poder entender o que está acontecendo e ficar atento e poder ter um mínimo de protagonismo ali. Tem as skills intermediárias que é para o pessoal que é heavy user, né? As pessoas que vão efetivamente aplicar mais a inteligência artificial. E tem as skills que são específicas para quem vai construir as soluções, tá? Então, a gente tem soft skills e hard skills, tem gente que chama de skill funcional, skill técnico e skill comportamental, mas basicamente aqui tem alguns exemplos de skills que é aquele conjuntinho roxo que a gente viu no slide anterior, né, que são os skills novos que a gente está vendo por aí, tá? Isso aqui eu botei agora de manhã. Cada vez que você olha alguma coisa, tem uma novidade, mas isso eu botei agora, antes de começar a nossa palestra, nosso papo, porque eu achei que vocês iam gostar de ver, né? Então, como eu estava dizendo, o skill é a nova moeda do trabalho aqui, né? E esses skills, eles têm preço, eles são valorizados de acordo com o contexto. Aí eu queria que vocês se achassem aqui, né? Eu achei tão legal onde vocês estavam localizados, que eu achei que era uma forma de terminar aqui de mais ou menos de forma positiva, né? Aqui tem o Finance Specializations aqui no primeiro quadrante, né? Dizendo que o impacto, né? Que é um skill que é super valorizado, ele está ali mais para o meio em termos de gap, né? Ele não é o que tem mais no mercado, nem o que tem menos, mas ele é super valorizado aqui. Então, assim, você vê que são skills, eles são muito mais granulares do que formação. A gente não tem aqui a formação em engenheiro de produção ou a formação em engenheiro de comunicação. A gente tem os vários skills. Então, a gente vai montando a nossa maletinha de skills e vai somando os skills e atualizando os skills e levando para onde quer que a gente vá. Então, é mais ou menos assim que a gente está vendo o mercado caminhar, né? Quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de capacitação, a gente não pode mais falar de treinamento e capacitação per se. A gente fala qual é o skill que eu quero desenvolver, qual é o gap que eu tenho e como é que eu venço esse gap. E aí, dentro do protagonismo individual, o que eu quero ter de skill? O que eu acho que é importante? O que eu gosto de fazer? O que eu acho que eu sou boa? E como é que eu evoluo esses skills dentro desse novo paradigma, né? E aí isso aqui ajuda até um pouquinho a direcionar. Eu vou ver o que tem menos no mercado, de repente é onde eu consigo me encaixar, o que é mais valorizado no mercado, né? Que aí eu consigo a questão da remuneração também. Então, está se falando bastante agora nessa linguagem aqui de skills, tá? Vamos lá, André. Bom dia, Gisela, tudo bem? Tudo bem. Esse último slide é bastante interessante pelo seguinte, quando a gente, alguns anos atrás, começou a discutir a parte de EAD, educação à distância, eu fui fazer uma pesquisa e o heavy user, assim, o maior utilizador de educação à distância no mundo eram as Forças Armadas Americanas. Por quê?
porque eles têm contingente espalhado pelo mundo inteiro e tinham que, periodicamente, formar e homogeneizar capacidades, skills, né, competências de toda essa força de trabalho, vamos chamar assim, né? E é muito interessante isso, porque as pessoas pensam naquele modelo de pirâmide tradicional, que vem do modelo de comando e controle, que foi muito baseado nas organizações militares, mas essa parte de skills, ela já está presente de muito tempo para cá dentro das próprias organizações militares, quando você tem os brevets. Então, independente da patente, né, do cargo da pessoa dentro da organização, em determinadas faixas, ele vai fazendo cursos e adquirindo competências, e isso está certificado através de um que eles chamam de brevet, né? E as organizações, mesmo mudando da pirâmide tradicional para o que a gente quiser chamar, elas estão se aproximando cada vez mais disso, né? De você ter uma força de trabalho preparada com as competências que podem ser rearranjadas de acordo com as necessidades que aquela organização definiu estrategicamente para aquele momento, né? Eu queria que você fizesse uma comparação disso, talvez, com uma necessidade do encurtamento dos ciclos de planejamento estratégico por causa dessa aceleração toda que a gente está vendo de alguns anos para cá, não só por causa da questão de tecnologia, mas isso trazendo um impacto no mercado que está fazendo com que as mesmas empresas tradicionais tenham que se aproximar do que a gente viu no campo de conhecimento das startups, por exemplo, que agora já tem, inclusive, uma base teórica já solidificada, consolidada. Oi, que está falhando um pouquinho. Bom, primeiro, assim, obrigada pelo insight, porque eu não conhecia a história dos brevets e das competências, mas é exatamente isso, tá? O que a gente tem trazido muito, né, e tem visto como tendência, o que você está chamando de brevets são as certificações, né? Então, como que eu certifico que a pessoa efetivamente sabe um skill e não só pelo fato dela dizer que sabe, né? Senão a gente entra na questão do superficialidade ali do conhecimento, né? Então, tem o desafio de entender quais são os skills do futuro, né? Quais são os skills que são necessários ali para a força de trabalho, né? Quem é que já tem na organização, então toda uma forma de gerenciar quem tem qual skill, como que eu certifico, como que eu treino essas pessoas e como é que eu tenho a certificação correta, e isso faz com que eu consiga fazer aqueles gráficos das setinhas e tudo mais, eu consigo fazer esse rearranjo ali interno e não perder ninguém no caminho, que nem na história da minha irmã, quais são os brevets que ela tem, e agora, se eu preciso de um novo formato de trabalho, se ela está apta a trabalhar nesse novo formato, qual é o gap que ela tem para eu treinar só nas skills que estão faltando, porque as skills core ela já tem. Então, na hora que eu tenho essas informações, eu consigo trabalhar com as informações de skill, eu não vou perdendo as pessoas pelo caminho, eu vou realocando lá no lugar para ser um par do filho do Eduardo ali, para ajudar ele a rever os códigos, né? Então, eu acho que é exatamente por aí, né? As organizações, elas estão começando principalmente nos Estados Unidos, elas já estão organizadas por skills já tem muito tempo, tá? Já não é nenhuma discussão se é ou não é para ir, a gente chama de Skill Driven Organization. Aqui no Brasil ainda tá difícil, né? Ainda o grau de maturidade é menor e as empresas, agora com a tecnologia fica mais fácil, mas o caminho é nessa linha mesmo, tá? O André. Então, obrigada aí pela contribuição. Eu não tenho certeza se eu respondi a sua pergunta.
Eu acho que sim, Gisela. Na verdade, tem muito mais perguntas do que respostas nesse momento para todo mundo, né? Inclusive, quando eu falei dessa questão da aceleração dos ciclos de planejamento Sim, eu estratégico, tô muito sobre isso, verdade, eu esqueci. Então, porque o mercado muda toda hora e aí você tem que fazer quase que um design thinking para mudar lá o teu produto, mínimo produto viável mais rapidamente para se adequar às necessidades do mercado, né? Isso varia muito de... explorar um pouquinho isso. Então, desculpa, eu sabia que estava faltando alguma coisa, por isso que eu te perguntei. Isso varia muito de indústria para indústria, tá? Então, os ciclos de mudança nas indústrias, ele varia. Então, você pega uma... Não que não tenha mudança, não que não esteja acontecendo, mas você pega uma indústria de base, né? Você tem, agora tem a questão toda da economia verde, né? Então tem ali também algumas mudanças. Mas é muito diferente, por exemplo, de um banco, que é 100% digital, né? O produto, mesmo o banco não sendo digital, o produto dele está dentro do computador, né? Meu saldo está lá dentro do computador, então a informação já existe, então aí sim é um negócio, a parte de telecom também, né? Muito mais acelerado. Então, os ciclos, eles deveriam ter tempos diferentes de acordo com o grau de aceleração ali das mudanças. Mas isso tudo que eu estou falando dos skills, ele parte sim do planejamento estratégico, o que a empresa quer fazer, né? Onde é que ela quer chegar? E aí, o que ela precisa em termos de competências do seu time para alcançar? Então, se a empresa ela quer crescer, é um tipo de skill que eu preciso, né, dentro dos produtos que ela tem. Se ela quer diversificar, eu vou precisar trazer skills novos para trabalhar, né, nessas novas linhas de produto, nesses novos segmentos, e isso gera o que a gente chama de workforce planning, né, que é o planejamento da força de trabalho, quais são os skills necessários, o que eu já tenho dentro de casa. Então, é óbvio que se eu tenho mudanças da minha estratégia em ciclos mais curtos, o reflexo disso na força de trabalho também são ciclos mais curtos, né? Então, isso só agrava o que eu falei lá no início, de que o mercado não dá conta de prover esses recursos e que a própria organização tem que estar lá super atenta para poder vencer esse gap de skill que ela vai ter o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, mesmo ela estando atenta, tem um tempo de maturação, né? Então, também não dá para fazer ciclos de planejamento estratégico muito curtos, senão eu não consigo chegar lá, e você vai estar com a sensação sempre que você não está conseguindo atingir o teu plano, e não vai estar mesmo, né? E aí o negócio também não vai funcionar, porque as pessoas, ela não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, as pessoas vão ficar frustradas, e aí... Então, assim, o que eu acho sim, pode se encurtar, plano de 5 anos é complicado hoje em dia, né? O que se sempre fez, né? Mas talvez um plano de 2, 3 anos é o mínimo que você tem para poder amadurecer, e você vai fazer touch points ali ao longo do caminho para corrigir eventuais rotas, né? Aconteceu uma coisa muito, muito diferente, né? E eu acho que essa flexibilidade, essa agilidade para essa correção de rota, tipo, o cara que fez o planejamento estratégico e que no meio do caminho apareceu a OpenAI com o ChatGPT, cara, vamos sentar na mesa aqui e vamos pensar de novo, porque mudou aqui. Mas isso é a exceção da exceção, né? Não é todo dia que aparece uma coisa desse tamanho. O que você tem é mudanças lá incrementais. Então, como eu falei que o skill mais importante, acho que eu aprendi a aprender, aqui o planejamento mais importante não é o planejamento em si, mas o planejamento de conseguir ter esses pontos de controle ao longo do caminho para poder mudar a rota e não ficar com aquela rigidez cognitiva de não conseguir mudar, não, porque eu já acordei ali com o acionista, que é isso que eu tenho que entregar, então o mundo está caindo, né, Titanic, eu estou lá tocando o violino, né, porque eu combinei isso, está combinado. Então, como que a empresa consegue ser flexível o suficiente para entender em que momento que ela precisa mudar, né, a rota com mais ou menos intensidade, tá? Então, acho que é isso. Faz sentido? Total. Obrigado. Nada. Marcelo? Bom, mais uma vez aí agradecer, né? E agora vou tentar colocar a pergunta, porque, de certa forma, até para perguntar é um pouco difícil, e passa um pouco pela colocação do André, o que se apresentou desde aquele slide em que você fala que as pessoas hoje estão fazendo uso individual, né? E a gente não está conseguindo transcender ao uso
vamos dizer, já mais corporativo da coisa, né? Eu vou meio que fazer uma colocação e, ao mesmo tempo, ela é uma pergunta, porque a grande dúvida é se eu estou fazendo essa leitura correta, né? Eu acho que a gente saiu do século XX de um ciclo totalmente industrial, onde o processo era definido por uma cadeia industrial e você tinha uma academia que tinha como cliente a indústria, principalmente, mesmo o mercado de serviços. Então, as escolas sabiam o que elas tinham que treinar para dar. Na verdade, concluindo já com o teu último slide, as escolas treinavam poucos skills. Eram skills muito específicos para atender funcionalidade, para atender demandas específicas de, vamos dizer, de um processo. Então, as empresas definiram os processos ao longo do século XX, foram adaptando, aperfeiçoando seus processos até chegar numa escala de produtividade muito alta. Aí a gente começa a chegar na década de 90 para 2000, começa a ficar muito claro que as empresas começam a procurar profissionais com mais skills. E aí, tudo bem, alguns cursos de pós-graduação. A minha pergunta é como é que a IA, de um lado, se insere, porque ela muda totalmente a dinâmica quando o mercado já tentava até uma certa acomodação, eu posso estar errado nisso, mas... e, ao mesmo tempo, quem é que vai ter que mudar efetivamente? A gente vai mudar a estrutura de processos para se adequar a um mundo mais produtivo, ou é a academia e os treinamentos que vão ter que orientar melhor para fazer esse casamento? Como é que você visualiza e qual é o papel da IA nisso? E como é que ele se insere? Porque, para mim, eu vejo uma dificuldade de acomodação nisso, até por uma das coisas que você coloca antes, que eu já vejo claramente. Você não tem mais a formação inicial. É difícil você parar para... O estagiário ele te dá trabalho para você ter um trabalho ruim, coitado, no início. E hoje em dia você tem um trabalho bom de uma IA. Então, simplesmente você tira o cara do início da carreira. Como é que ele chega no patamar 2? Ao mesmo tempo tem... E essa caoticidade gigante que você tem de informações... Eu diria que eu me formei achando que meu pai era um gênio, né? Hoje, meu filho de 12 anos, ele vai lá na IA, ele me traz perguntas que eu vou ter que parar para estudar. Então, quer dizer, é um caos grande. Então, o papel, ao mesmo tempo, da própria academia passa a estar em questão. Então, tem gente que diz que as universidades vão acabar, né? Vai haver uma catástrofe para as universidades, porque elas não vão formar mais ninguém. Você percebe que elas não conseguem mais entregar um profissional pronto, e, ao mesmo tempo, as indústrias tentam se adaptar à velocidade de mudança da demanda, né? Como é que você vê esse processo de acomodação? Tá. Eu acho que o que o produto das instituições de ensino, né, das universidades, das faculdades, enfim, pode ser dividido em dois objetivos ali. Um é o conhecimento per se, né? E eu acho que o conhecimento per se, em termos de grau de profundidade, não tem nada que substitua, né? E uma faculdade boa, né? Lógico, um curso bom, né? Com professores que te puxam, que te incentivam, que te trazem a teoria com rigor científico. Isso é uma coisa. A outra coisa é a preparação para o mercado de trabalho. E eu, do alto da minha toda cadeia alimentar, acadêmica até o pós-doc, eu acho que eu tenho um lugar de fala, como dizem por aí. Cara, não entrega. Não entrega o que a empresa precisa ali. O profissional não vem pronto. Não vem pronto de jeito nenhum. O filtro da universidade, ele sempre foi muito mais o cara que conseguiu passar para aquela faculdade, conseguiu passar dentro da faculdade do que o que ele aprendeu efetivamente. Depois que chega no mercado de trabalho, ele vai fazer, tirando coisas muito técnicas, sei lá, um médico, né? Um médico, obviamente, que ele precisa ter a formação, mas acho que a gente está falando aqui de carreiras técnicas e ciências sociais, tá? Então, vou tirar essa parte de saúde aqui, porque eu acho que não entra nessa discussão, né? Mas dentro das organizações ou até dentro do empreendedorismo, como o Eduardo trouxe, cara, não vem pronto, né? Você tem que ir lá ser um estagiário, tem que ser um analista júnior, o cara não vai sair da faculdade e ser um gerente, porque a faculdade não ensina isso, né? É a casca, né? É a cicatriz, é passar por aquelas situações, né? Então, assim, não acho que as empresas vão se reformular para poder encaixar na forma como as faculdades formam as pessoas. Eu acho que
sem dúvida nenhuma, as instituições de ensino que vão ter sucesso são aquelas que vão entender essa dinâmica de mercado e vão trazer os profissionais que estejam mais prontos para aprender lá dentro, né? Então, trazer o máximo possível de situações reais para dentro das instituições de ensino talvez seja esse meio do caminho. Aí também é futurismo aqui, tá, Marcelo? Porque a pergunta que você trouxe foi a pergunta que eu trouxe lá atrás. O que vai acontecer com essa galera entry-level ali que não vai passar? Dado que ela não é treinada dentro da faculdade e não vai ser mais treinada dentro da organização, onde é que ela vai ser treinada para ela poder estar na camada do meio do diamante? Né? Então, não tenho essa resposta para você. Tem aqui alguns guesses que a gente pode aqui passar o resto do domingo, adoraria discutindo isso, tá? Mas uma coisa que você falou que eu achei muito importante, muito interessante. Você falou assim, eu achava que meu pai era um gênio, e agora meu filho vai lá na IA, pesquisa, e ele vem com as perguntas que eu também não sei responder, eu tenho que ir lá pesquisar. Olha que incrível. Olha como o teu filho, usando a IA, fez com que você aprendesse mais. E você que talvez não tivesse a IA e ele não tivesse feito essa pergunta para você, talvez você não fosse lá pesquisar e você não fosse aprender. Então, por isso que eu digo que, de alguma maneira, esse negócio eu tenho convicção de alguma maneira, isso vai se acomodar. Então, o fato do teu filho estar lá na IA e tá trazendo coisas que despertem a curiosidade dele, e que ele venha te perguntar, e vocês vão falar sobre isso depois, talvez seja muito melhor do que ele ter que ir lá na escola, naquela aula do cuspigis, que a professora escreveu no quadro, que ele copiou no caderno, depois ele fez a prova, porque foi um interesse legítimo dele. Eu não estou preconizando o fim do ensino formal, muito longe disso. Acho que tem um papel importantíssimo, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista de formação de vida, né, de estrutura, né, de vida, de social e tudo mais. Então, não é isso. É só para a gente tentar quebrar o paradigma de que, sim, isso também traz curiosidade, isso também traz conhecimento, mas num formato diferente, num formato que é muito mais protagonista, num formato que é muito mais de vontade do que de imposição. Não é a escola que está me dizendo que eu quero aprender, então faz a pergunta que eu quiser para a IA, e depois vou lá perguntar para o meu pai. Então, achei fantástico, dá parabéns para o seu filho, parabéns para você que você tem um filho assim, e é isso, vamos encontrar essas brechas de trabalhar isso de uma maneira diferente, tá? Pessoal, deixa eu trazer um pontinho aqui que eu tô lá com a molecada, tô na ponta com a turma, então algumas coisas que estão acontecendo de interessante, Nunes, aí para o pessoal. Nunes é meu amigo, tem acho que 40, 53, tem 40 anos que a gente se conhece. Não, rapaz, fala isso não, 40 anos. Não, Aniversário. Tu me mata de orgulho, cara. Não vou nem puxar teu currículo aqui, dá para a gente ficar tranquilo aqui. Mas o interessante é o seguinte, pessoal, primeiro ponto, né? De fato, o que a gente viu na faculdade, no mestrado, lá na graduação, o Nunes fez IME, fiz ITA, e a gente lá no COPEAD, aquilo já foi tem tempo. Então, vamos ter a aula aqui durante N meses e no final tem prova. Acabou. Isso, a turma não tem paciência e não tem a mesma velocidade, né? Então, falando um pouquinho lá do Intel, né, que é onde eu estou lá e muito impressionado. A molecada, a cada 10 semanas, recebe uma empresa de fora com um problema, sabe? E aí existe o problema, e aí as skills vão surgindo para resolver aquele problema, entende? Muda um pouquinho o caminho, né? Eu não vou te entupir de conhecimento para depois, talvez, quem sabe, você resolver o problema. Não, ao contrário. Tem um problema que a empresa parceira trouxe, que é um problema real, uma dor real. Aí, dado que tem aquele problema, claro, está dentro da ementa do curso, né? Mas você vai dando os skills, entende? Então, é exatamente isso. Você vai na caixa de ferramentas associado ao problema que você tem. Você não dá o martelo para aquela criança que ele vai socar parafuso, quadro, não. Ele vai abrindo a ferramental assim que ele vem trazendo. E a questão da IA, pessoal, esquece, está lá. Cabe à instituição de ensino e à empresa, dado que vai ser usado IA,
como é que eu faço? Entendeu? Tá o Bruno Roque aqui, que eu tive o prazer de trabalhar com ele lá na Granja Faria. É um fato. Ou a empresa faz uma política aí de IA, ou o pessoal vai usar mesmo, né? Teve um estudo da BCG há pouco tempo, que foi feito com, perdão, Harvard, Wharton, MIT, com consultores do BCG, e encontraram 3 tipos de perfil de uso da IA. Um deles é o tal do centauro, né? Ele é meio IA, meio gente, enfim, né? Mas o ponto é, né? A IA vai estar presente, cabe à empresa e à escola, sabendo disso, ajustar a forma de trabalhar, né? E o grande ponto é, mas aí pegando o teu gancho final aí, Nunes, o gancho final, o meu aluno vai saber mais IA do que eu, o meu funcionário vai saber mais do que eu. Vai. Ele já nasceu com isso. O que te cabe? Extrair o melhor dele, entendeu? Tem um índice chamado WURI, World University Rankings for Innovation. Olha que interessante. Você não consegue mensurar faculdades mais novas com métricas antigas. A gente que está na casa dos 50 e poucos anos, a gente não pode querer medir a molecada que chega agora com a métrica que foi a nossa, que era aquela provinha ali, vamos ver aqui, vamos derivar. Precisa saber? Precisa, né? Aí um pessoal da VURI teve lá, lá no Intel, e ele fez exatamente essa pergunta, assim, professores, como é que vocês fazem quando o aluno sabe mais do que vocês? Resposta do grupo, professores, eles vão sempre saber mais do que a gente, que estão ali no calor do que está acontecendo, nos cabe dar os fundamentos básicos. Olha que legal. Nos cabe ensinar eles a pensar, estruturar o pensamento. Se o professor quiser entrar na luta de saber mais IA do que o aluno, e o chefe também não vai. Vai perder. Cabe você, igual o bom e velho Excel, né, Gisela? Você querer lutar com o teu gerente ou com o teu analista, que você sabe mais Excel do que ele, não vai. E nem né? quero mais. Exato. Então, nos cabe entender isso e tirar o melhor, quer seja do aluno, quer seja do funcionário, do colaborador. E é fato, pessoal. Isso é o fato da vida. Ó, tem o Marcelo aí. Ele está com o microfone fechado. Marcelo está com o microfone fechado. Marcelos. Ele está com o microfone fechado. Não sei se... Marcelos? Não sei se ele está falando. Bom, certeza. Desculpa, pessoal. Opa, desculpa. Foi. Imagina, acontece com todos nós. Não, levantei a mão aqui sem querer, desculpa. Então você queria? Então tá bom. Gente, o que mais? Mais alguma pergunta? Eduardo? Eu estou aqui pensando, né? No outro dia teve uma palestra sobre planejamento de previdência individual, né? Então, a gente está falando aqui da evolução dentro das corporações. Mas, eu vi uma palestra falando sobre, foi da Reditos mesmo, né? Sobre planejamento baseado no contexto atual, né? E como é que você faz um planejamento da sua previdência, né? Porque eu acho que essa previdência também que a gente tem hoje, mesmo as previdências fechadas e tal, isso vai ter um impacto também nessa área, né? Ou seja, como é que a IA, né, interfere no planejamento pessoal de cada... Para daqui a 35 anos, né? Quem está agora, a gente está falando dos jovens que estão entrando, né? Eu tenho falado uma coisa que o Sidney Levy, que é um dos criadores da Reditos, falou no evento dos 50 anos da engenharia de produção, que teve na UFRJ há 2 anos atrás. Uma frase que ele usou é: você tem que estar preparado para quando o cavalo encilhado passar, né? É o que eu tenho falado para os jovens, né? Você tem que estar preparado para a mudança. Não adianta você querer ficar... Ou seja, isso que a gente está discutindo aqui só vai aumentar daqui a 35 anos, né? Quando as pessoas que estão hoje a gente discutindo aqui como é que forma essas pessoas, como é que elas vão planejar a sua velhice, né? Eu estou falando isso por experiência própria, né? Vários colegas que não planejaram a sua velhice que estão com dificuldade hoje. E aí o que você fala para esse jovem também
ao planejamento de carreira dele. Se a gente olhar os últimos 35 anos, mudou muito. E imagina agora os próximos, que a mudança é muito pior. Então, fica sem sentido você falar em evidência baseada em você investir, eu acho que você tem que investir em você mesmo. Quer dizer, eu falei isso. Né? Investimento para essa galera que está entrando no mercado é investir nela mesma, né? Porque não tem como você fazer um planejamento financeiro, né, de previdência. Fica difícil. É só uma colocação aí. Que a gente está falando muito nas corporações e não no planejamento individual de carreira. Obrigada, Eduardo. Bruno? Bruno? Sim? Você está com a mão levantada? Oi, não, você está com a mão levantada. Bom dia, bom dia. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu sou desenvolvedor, faço parte muito do cientista de dados, análise de dados, e uma das situações que eu aprendi é o seguinte: hoje, com a IA, ele está sendo o nosso cérebro. E o nosso cérebro pessoal, humano, ele precisa ser desenvolvido fazendo questões, tarefas, e isso faz uma memória muscular. Só que eu vejo hoje em dia que os novos desenvolvedores que estão vindo estão criando a sua memória muscular dentro da IA. E isso vai criando uma dependência. Quando a gente precisa que o aluno novo explique o que ele está fazendo dentro daquele código, ele não sabe responder, porque a memória muscular dele está dentro dessa IA. E como é que o mercado está preparado para isso, com esses novos desenvolvedores que não sabem explicar o código que ele fez sem essa dependência da IA? O Bruno, você tem razão, tem até um termo para isso que se chama atrofia cognitiva, tá? Que é a tendência a ser incapaz de fazer o que a IA está fazendo, porque a gente acaba passando por ela. Vou dar um exemplo comigo, tá? Sou velha, sou experiente, estou trabalhando nesse negócio, estou atenta, mas eu estou trabalhando bastante com inteligência artificial, tem me ajudado muito. E aí, eu estava num chat de Teams com um monte de gente combinando um negócio, e aí sei lá, a gente estava combinando para fazer uma reunião, não lembro o que era, né? E aí cada um estava dando uma opinião, e no final, então vamos fazer isso. Aí eu falei assim, gente, alguém pode resumir para mim? Minha vontade era pegar a conversa, jogar dentro da inteligência artificial e pedir para resumir a inteligência. O que eu normalmente eu faria? Eu rolaria para cima, via o que um falou, resumia, escrevia no papelzinho, não sei o quê. Mas me deu uma preguiça enorme de fazer isso, porque eu sei que tem uma maneira muito mais fácil de fazer. Isso é ruim? Não sei. Não sei. Porque o cara não sabe explicar o que o código faz. Você hoje anda de carro e você não sabe explicar como é que o carro funciona. Você não fica pensando assim, puxa, eu estou super dependente de carro, eu não consigo mais ir do Rio para São Paulo a pé, e agora eu não desenvolvi músculo na perna para poder andar a pé do Rio para São Paulo. E agora, o que vai acontecer se eu não tiver o carro? Será que eu precisava conseguir? Então, assim, eu não estou te dizendo que isso é bom, não, tá? Eu ainda fico com a sensação que primeiro ele precisa aprender a programar para depois ele pedir ajuda para IA. Assim como primeiro a gente aprende as 4 operações na escola para depois poder usar a calculadora, tá? Então, essa é a minha tendência. Mas eu não sei se a gente não tem que pensar num outro paradigma. Se a gente, efetivamente, o que a gente falou agora na rodada anterior? Esse negócio chegou para ficar, não vai ter jeito. Então, de repente, o cara não precisa saber como é que funciona o código por dentro, porque vai ter uma IA que vai fazer isso, então ele vai ter que saber uma outra coisa. Agora, qual é essa outra coisa que ele precisa fazer? Ele tem que ser muito bom de teste? Ele tem que olhar para a IA responsável? Entendeu? Então, assim, a gente está num momento de transição, é difícil de largar a mão de algumas coisas, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, assim, eu acho que hoje a gente já não acha que não vai ter mais Code para poder fazer. Eu acho que isso veio para ficar. Então, tudo bem. Então, é outra coisa que ele tem que aprender, né? Então, vamos juntos aqui pensar qual é o próximo paradigma, né? E fazer essa transição. Nós somos a geração da transição. Vamos fazer essa transição com responsabilidade. Eu acho que é por aí. Tá? Faz sentido, Bruno? Perfeito. Vai até acalmar seu coração aí. Gabi, pode falar. Oi, bom dia, Gisela. Tudo bem? Excelente tudo bem.
Obrigada. Eu queria perguntar, assim, uma dica para quem está na universidade. Geralmente a gente já usa IA o tempo todo, só que até conseguir uma resposta assim, mais profunda, demora tempo. Você comentou que na Century você teve um treinamento sobre isso, então, assim, para quem ainda não faz estágio, e usa IA assim, esporadicamente, usa o IA no dia a dia, mas queria aprender a lidar com ela de forma mais profunda sozinha. Teria alguma dica? Então, eu acho que você vai aprender a usar IA usando, tá? Então, minha sugestão aqui para você, usa, se você não está fazendo estágio, né, usa em temas mesmo que sejam não profissionais. E é isso. E quanto mais você usar em temas que você conhece, mais crítica você vai poder ser em relação às respostas da IA, e mais você vai conseguir interagir com ela, e você vai começar a perceber qual é o tipo de prompt que você tem que fazer, que tipo de informação que você tem que dar para ela, para que venha uma resposta mais consistente. Quando a gente não sabe nada do assunto, a gente pergunta alguma coisa, e tudo que ela responde parece maravilhoso e parece certo. Quando você sabe alguma coisa do assunto, aí sim é que você consegue entender onde é que estão as falhas, e aí você consegue interagir com ela. Fazer uma pergunta e achar que a resposta vai vir pronta da IA, não vai. E você saber fazer a pergunta faz toda a diferença, tá? Então, minha sugestão para você usa intensivamente naquilo que você pode usar hoje, né? E eu sei que a preguiça, às vezes, é o contrário. Eu estou com a preguiça de não usar IA, mas quem não usa ainda, às vezes, fica com a preguiça de aprender, porque, às vezes, demora um pouco até pegar o jeito, tá? Mas é treino. Mas, às vezes, eu digo assim, é o prompt certo para economizar tempo. Por exemplo, igual o Eduardo falou, né? Eu sou voluntária no Reddit também, que tem lá na UFRJ, na ONG. Se eu coloco um prompt muito simples para fazer um post, eu vou demorar 3 horas para fazer. Aí, se eu boto muito especificado, demora muito menos tempo. Só que é difícil entender, assim, o prompt certo. Não sei se existe como treinar isso. Imagina que você estivesse conversando com uma outra pessoa. Imagina que você tivesse um estagiário com você. Você não ia ter que explicar muito para esse estagiário fazer. Pensa na inteligência artificial, no LLM, né, nessa ChatGPT, como um estagiário. Então, você vai ter que dar a mesma informação que você daria para ele. Você não vai conseguir falar assim, faz aí um post. Ninguém com quem você consegue pedir só com faz aí um post. Assim, olha, eu trabalho na Reditos, que é uma... Você não precisa nem explicar o que é, porque ela vai saber o que é. Eu trabalho na Reditos, eu tenho que fazer um post, que o objetivo é esse, para alcançar tal público. Eu quero que o post tenha esse número de linhas, eu quero que tenha esse tom. Então, assim, pensa que você está falando com uma pessoa que é menos experiente que você, que sabe menos do que você. E dali você vai. E é treino, Gabi, acredita, é treino. Tá bom? Muito Boa obrigada. sorte para você. Vamos lá, quem tem agora? Sou eu, Daniel, aqui. Daniel, não sabia que Mioranza não devia ser seu nome, então por isso que eu É, meu sobrenome, obrigado. Parabéns aí, bom dia pela explanação, foi ótimo aí, como sempre, né, participar dos encontros aqui. Antes da minha pergunta, só quero, se me permite, uma pequena pílula aí, como o Marcelo costuma sempre trazer também. Antes se falou de oportunidades e cavalo encilhado, e tem um termo que eu gosto muito, né, que traz dessa parte de oportunidade, que também se relaciona com a sorte, né? E eu me considero muito sortudo. Eu nasci em 78, tinha gente se formando aí, nessa época eu estava nascendo, né? Mas tive a oportunidade de, na minha infância, já tinha curso de informática e planilha, não era nem o Excel ainda, era sei lá, o Lotus 1, 2, 3, era o que a gente fazia, né? A tela era monocromática, eram comandos, enfim, né? E assim foi evoluindo e adoro, assim, essa área, né? E aí, nesse termo, só para complementar como pílula, né? Tem um termo que eu gosto muito, que é a sorte é um opa, né? É a oportunidade, que aí é onde acho que entra o acaso mesmo, né? Mas envolve o preparo, né? De saber enxergar essa oportunidade e a ação de aproveitar de fato, né? Essa pílula aí para complementar. E aí, entrando na minha pergunta, né? E também de ter a sorte de participar aqui desse grupo tão proveitoso e benéfico aí. A minha pergunta é na questão da... Não quero entrar aqui na avaliação de
de marcas ou de empresas de IA, mas na diversificação que elas têm se tomado, especialmente nos últimos meses ou até nas últimas semanas. Até, sei lá, meses atrás era o ChatGPT, que era na conversa, nas respostas que fazia. Hoje você já tem coisas que o Cloud que traz o código e já faz tudo, deixa prontinho, tem o das imagens, tem os dos gerenciamentos, né? E também está ampliando muito isso. Eu gostaria de saber, agora como uma pergunta, não no sentido de avaliação, mas do método, né? Do que você ou vocês na empresa, né, costumam olhar para o mercado das IAs e como aproveitar, né, antes do que... com um pouco mais de antecedência, né, para poder aproveitar essas novas IAs ou as novas formas de interação das IAs, né, o novo uso de ferramenta de IA que elas vêm vindo. Muito obrigada. Nada, obrigada a você pela pergunta. Então, as IAs, à medida que elas foram evoluindo, que elas começaram com o LLM, que é o Large Language Model, né, que é essa conversação, né, que a gente começou com o ChatGPT, que popularizou com o OpenAI, que a grande sacada foi ser de graça, e com isso a gente criou o hábito, né. E aí as empresas correram atrás do algoritmo lá, do LLM, né, e o Google lançou, né, o Microsoft lançou o Copilot, o Google lançou o Gemini. E, assim, o que a gente tem visto, hoje o que está mais adiantado é o Claude. Tá? Assim, mas assim, o Claude, nesse recorte da conversa, não estou nem falando do Claude Code, não estou falando de codificação, estou falando de estruturação de informação, realmente, hoje, Anthropic está adiantando ali o mercado, mas isso é hoje, tá? Não sei o que aconteceu. O que aconteceu? O Google e a Microsoft correram para lançar esse negócio, porque eles eram os incumbents, né? Eles lideravam a tecnologia. Entrou o OpenAI, entrou o Anthropic, eles precisavam lançar, então eles lançaram muito fraco. Você pega o WhatsApp, você vai transcrever uma mensagem no WhatsApp, é terrível. É terrível, não é possível que eu não consiga transcrever uma mensagem. Então, os incumbents, eles têm, esses caras que já estão no mercado, eles têm um pouco mais de lentidão, até pelo formato como eles desenvolvem internamente, né? Quem já nasceu nessa realidade é diferente. E aí, à medida que a tecnologia vai melhorando, você tem as especializações. Então, para montar slides de PPT, você tem... Eu não vou nem conseguir te dar os exemplos, porque dentro das corporações, você tem uma suíte de softwares autorizados. Por quê? Porque você acaba subindo dados confidenciais da empresa. Então, eu não posso usar um ChatGPT ou nenhuma dessas ferramentas ali abertas, né? Então, assim, quando você está dentro da empresa, você acaba ficando aqueles softwares que são autorizados. Então, o que a gente consegue é ver, a gente fazer e ver avaliações de softwares de mercado. Então, mas o que eu sei é que existem especializações do uso da tecnologia para fins diferentes, né? E isso também faz muita diferença. Você tem um one-stop shop, né, que você tem tudo lá, tipo num Claude da vida, mas se você quiser alguma coisa muito específica, aí você deveria procurar um software que seja mais especializado ali naquele determinado formato, naquele determinado objetivo, porque provavelmente vai ter bibliotecas por trás que estão mais atualizadas daqueles temas, tá? Mas assim, e se eu puder sugerir a quem estiver começando, tipo a Gabi, quiser testar e tudo mais, eu super sugiro, eu não ganho nada, não tenho ações da Anthropic, nada, mas assim, na minha prática, hoje, faz uma super diferença, tá? Legal. Só para complementar, para título de conhecimento, tem uma palestra muito legal que teve aqui, né, no FNP, alguns meses atrás, justamente sobre o uso da IA e a segurança das informações. Então, foi ótimo, assim, para quem não participou. Está lá no vídeo. Vale aí o jabá, Marcelo, tá vendo? Daniel já está fazendo jabá aqui. Tá a gente gosta de tocar a corrente do bem adiante, a corrente do bem também, né? Ali envolvida. Muito obrigado. Nada, Pessoal, 9h44, né? É o que eu sempre falo para os palestrantes, né? A mentira é que dura 1 hora, a meia verdade que dura 1h30, a verdade que dá 9h45 eu enxoto todo mundo. Então, estou enxotando todos da sala.
Vamos para casa, meus filhos já estão Todo começando a mundo quebrar tudo aqui. refletindo sobre esse assunto também, né? Pensando, É sonhando isso. com isso. Já vi o Gustavo Suede ali batendo palminha. Obrigado, Gustavo, aí por É isso. presente. E, gente, me procurem, tá? No LinkedIn, nas redes sociais, se quiserem trocar mais ideia, tá? Se quiserem mais informações. E é isso aí, gente. Super obrigada. Tá? Tô inspirada. Saí aqui, aprendi um monte, viu? Pessoal, obrigado a todos, tá? A palestra vai estar, assim que Gravado. possível, lá no nosso canal do YouTube. Peço que cada um de vocês repostem, né? A gente precisa levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, tá? E para o mundo todo. O Marcelo é dos Estados Unidos. Então, a missão da FNP ela é simples e bastante enrolada, que é levar conhecimento de altíssimo nível. No passado eu falava a todo o Brasil, mas hoje em dia eu tirei o a todo o Brasil para todos que têm sede de aprender. Então, Gisela, muito obrigada pela essa parceria ao longo desses 6 anos aí de FNP, por essa amizade aí tão longa e o máximo respeito que eu tenho de você, carinho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo para vocês. Tchau, Fiquem tchau. com Deus, Bom pessoal. dia. Domingo abençoado para todos. Tchau. Valeu, Brunão. Obrigado por ter participado, cara. Bom Tamo demais. junto, Marcelo. Precisar, tamo Abração, aí. cara. Valeu, Marcelão. Bom domingo. Até mais. Abraço, irmão. Abraço.